Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no segundo podcast Quariense. Dessa vez estou aqui recebendo meu amigo e irmão Lucas Martins, conheço ele há muito tempo e ele é o nosso convidado deste podcast. Lucas, muito bem-vindo ao nosso podcast, para mim é uma satisfação recebê-lo aqui no segundo. Tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitas vezes que você vai chegar até aqui no nosso podcast para nós debatermos sobre educação e sobre outros assuntos. Olha, primeiramente quero agradecer, pelo convite, Diogo, que é um amigo nosso, irmão em Cristo. E estou muito feliz de estar participando aqui do podcast Quariense, né? Espero voltar mais vezes aí para quem sabe em um debate. E estou muito feliz, muito grato mesmo e feliz com a participação aqui no podcast. Olha, o Lucas para mim é como se fosse um irmão e na verdade a nossa convivência aí já não é de agora, mas já foi um bom tempo, desde a igreja, já cantamos juntos, já fizemos várias ações juntos e hoje ele é o nosso convidado e nós vamos falar um pouco hoje sobre o segmento da educação. O Lucas hoje ele atua na área da educação, assim como também atua e hoje nada mais do que ele, uma pessoa que já trilhou, trazer um pouco da sua trajetória, trazer um pouco da sua vida e até onde chegou hoje. Tá, Lucas? Mais uma vez eu quero aqui dizer que você, para mim, é uma satisfação a sua presença nesse momento, mas vamos lá trazer o que a gente quer conversar nesta tarde. Primeiro eu quero assim perguntar de ti, para você chegar até hoje, como foi a tua infância? Olha, a minha infância ela foi um pouco cheia de altos e baixos, né? Como acho que uma boa parte de algumas pessoas aí que conseguiram conquistar, né, uma profissão e a minha ela foi com muita peleja. Eu sou filho único, né? Sou filho de Jefferson, do Jefferson também conhece, né? Minha mãe também é Maria Socorro. Nós somos de uma família de 6 irmãos ao todo. E a nossa infância, ela sempre foi cheia de desafios, mas também, com a graça de Deus, a gente sempre teve muitas vitórias. A gente teve vários desafios, mas ao mesmo tempo Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele sempre nos abençoou, sempre nos deu vitórias em todos os aspectos, seja ele financeira, seja ela na questão dos estudos, questão de trabalho. Então eu sou de uma família, né, batalhadora. Hoje já sou casado, inclusive quero até mandar um abraço para minha esposa, um beijo para minha filha também. E hoje sou casado, tenho uma filha e estamos aí, trabalhando, lutando como sempre a gente esteve, né? Ei, Lucas, eu sei que hoje você não mora mais no lugar onde você morava, no bairro, mas assim, conta assim mais ou menos de onde você veio, qual era o bairro que vocês moravam ali, onde você conviveu parte boa parte da sua infância. Na verdade eu nasci em Manaus, né? Eu me sinto quariense. É manauara, natural de Manaus, é isso? Isso, nasci em Manaus, mas a gente veio pra cá, eu tinha 5 anos, daí eu já não voltei mais. Então nem me considero manauara, apesar de estar no RG e na certidão manauara, mas me considero quariense, até porque toda a minha infância ela foi aqui. Logo no início, quando a gente chegou de Manaus, nós morávamos ali no Morro. Então, uma parte eu vivi ali no bairro Espírito Santo, né, que é conhecido como Morro. E depois eu migrei, nós nos mudamos, né, para o bairro Chagas Aguiar, que eu acho que foi ali que foi uma grande parte da minha infância, né. Aí depois a gente se mudou para Santo Ifigênio, que o bairro Santo Ifigênio ele é um bairro assim, que ele me traz umas memórias, né, assim, de dificuldade. Foi o momento ali que eu acredito que a gente passou as maiores dificuldades, né, eu juntamente com a minha irmã, mas graças a Deus disso, né, a gente sempre foi perseverante, a gente sempre passou essas dificuldades, como eu estou falando aqui, mas a gente sempre procurou, sempre foi temente a Deus, né, e procurou, através dos estudos, ali ter uma profissão e, de certa forma, ter uma qualidade melhor de vida. É interessante, Lucas, que nós, às vezes, muitas pessoas, né, eu digo assim no geral, podem olhar e podem dizer assim, olha, o Lucas hoje é o professor e tal, mas muitas das vezes não sabe assim o que a gente passou antes
não passou para chegar e olha, hoje ele é professor, mas sabe qual o processo que se deu desde a nossa infância até a nossa fase adulta, né? E eu quero perguntar de ti agora, em relação, já que você tocou nessa parte da família, das irmãs, né? E daí dessa parte da dificuldade. E mesmo com dificuldade, fala pra gente um pouco dos seus estudos, assim, do estudo de vocês, como foi naquela época para chegar, para passar por toda essa, mesmo com dificuldade que vocês passaram, como foi para estar ali, para manter os estudos ali? Na verdade, meus pais, eles sempre valorizaram muito isso na gente, né? A questão dos estudos. Então, eu lembro que os meus pais, com muita dificuldade, trabalhando para a gente sempre ter o melhor ali para ter os materiais que a gente precisava para estudar. Então, os meus pais, eles sempre deixavam isso muito claro, né? Que nós tínhamos que estudar, nós tínhamos que valorizar os nossos estudos. E assim, durante essa trajetória, eu sempre busquei, né? Não só eu, mas também como as minhas irmãs, a Stephanie, que hoje mora em Manaus, hoje também até professora, né? Apesar de ser nutricionista formada, mas hoje ela também tem dado aula lá em Manaus, na FAMED. E hoje eu estou também como professor, né? Então, assim, meus pais, tudo que a gente tem, tudo que a gente está colhendo hoje enquanto profissão, claro que a gente deve muito a Deus, com a bênção de Deus, mas devo muito aos meus pais pela valorização que eles sempre nos davam, né, de valorizar a questão do estudo, de ser perseverante, né, e ter, de fato, essa valorização com os estudos. E Lucas, falando nisso, eu lembrei agora, naquela época, eu falo assim em relação de ter acesso aos estudos, era um pouco difícil, né? Tinha a questão da dificuldade. Sim. E também essa questão de nós ter algo assim financeiro para ter que comprar o material escolar, muitas das vezes nós não tínhamos. E sabe o que eu acho importante é que naquela época nós, por mais que fosse difícil, mas nós estávamos ali. E hoje, eu não sei se tu hoje atuando dentro da educação básica, né? Mas se não atua, já atuou. Mas assim, hoje a gente vê que, percebe que hoje os alunos, as pessoas, os adolescentes, eles não estão muito assim, tão dispersos, não estão dando muito assim crédito ao estudo, né? Como era antes. E hoje é tudo mais fácil. Hoje o governo aí, ele doa aí, né? Tem a questão dos materiais, tem em mão. Muitas das vezes tem algo muito, muito rápido ali, doado pelo governo, tanto o governo estadual como municipal e outros governos. Mas mesmo assim, muitos não se interessam. Isso eu estou falando da educação básica, né? E a diferença como era antes, que antes não era assim. Mesmo assim, nós com toda essa dificuldade, nós estávamos ali, né? Queria de todas as formas estudar, era de manhã, estava ali na escola, era de tarde, estava na escola. Se não tinha bolsa, mas tinha um caderno, levava assim mesmo, levava só um lápis, então, né? E ali a gente conseguia, entendeu? Diferente do dia de hoje, né? Que os adolescentes estão mais um pouco dispersos, parece que não estão tendo muito interesse pela parte dos estudos. É muito perceptível, né? Eu atuei pouco na educação básica. Eu dei aula na educação básica em 2015. Foi quando eu comecei mesmo a ministrar aula, né? Eu dei aula ali no Rui Alencar. E depois eu fui em 2017 pro Agidor Smith. Foram os 2 anos que eu trabalhei na educação básica. Depois eu só trabalhei, né, no ensino superior. Mas o pouco contato que eu tive com a questão da educação básica, isso é muito perceptível mesmo. A gente percebe hoje que a questão da acessibilidade que os alunos têm, a facilidade com que eles têm hoje, não tem nem comparação com o que a gente tinha antes, né? Então, hoje a gente tem essa dificuldade enquanto professor, né, de tentar ali despertar o interesse do aluno com determinados assuntos, com conteúdos. E antes a gente não tinha essa facilidade, né? Até mesmo como tu falou, da questão do material. Hoje o governo ele dispõe tudo, bolsa, caderno, lápis, todos os materiais que antes para nós éramos comprados, né, com muito suor através dos nossos pais. Hoje o governo proporciona para eles aí material à vontade e infelizmente a gente percebe que muitos dos nossos jovens hoje não valorizam, né, essa acessibilidade que eles têm, com essa facilidade que eles têm,
que antes a gente, infelizmente, não tinha. Mas talvez seja por isso a diferença, né, de a gente valorizar tanto a questão talvez do seja estudo. por isso a questão da valorização hoje. Estamos aqui conversando com o nosso amigo professor Lucas Martins, que é o nosso entrevistado do segundo podcast quariense dessa tarde. Lucas, tu és professor, né? Mas qual é a tua graduação? Eu sou formado, na verdade foi assim, deixa eu contar até um pouco, que ela é um pouco engraçada. Eu entrei na UFAM em 2007, né, para biotecnologia. Eu nem sabia o que era biotecnologia, não fazia a mínima ideia de que era. E entrei, fiquei lá em 2007, entrei em agosto de 2007. E aí eu eram 8 períodos para a gente formar, né? Eu estudei até o 8º período, quando eu decidi, mano, não quero isso, não é a área que eu quero atuar. E nessa mesma época que eu saí, acho que foi em 2010 mais ou menos, 2010, 2011, eu trabalhei num programa chamado ProJovem, que era um programa de educação que tinha na Escola Francisco Evangelista, que era uma modalidade de ensino para as pessoas que já tinham, né, uma idade já tinham um pouco mais de idade, mas que precisavam terminar o seu ensino fundamental. Então eu trabalhava com uma parte administrativa, mas ali foi que comecei a ter acesso ao contato, né, com a questão da licenciatura. Eu lembro que algumas vezes eu cheguei a ministrar algumas aulas ali para alguns professores, e aí eu fui tomando gosto. E aí, uma das minhas frustrações em relação, quando eu estava na biotecnologia, eu lembro que tinha um processo seletivo da prefeitura e eu nunca passava, né? Eu estava praticamente terminando e o cara que estava lá no segundo, terceiro período de biologia e química, ele era contratado e eu não era. Exatamente porque tinha essa diferença, né? No caso, quem é biotecnologista, ele é bacharel. E naquela época, ali não tinham tantos professores formados ainda no município, então eles pegavam aqueles que estavam estudando ainda, estavam no 5º período, no 6º período, e aquilo foi me frustrando. Se você quer saber, eu vou trancar o curso, eu vou desistir desse curso de biotecnologia e vou fazer licenciatura, né? Aí eu fiz o PSMV. Eu nunca fiz Enem, eu já trabalhei várias vezes no Enem, mas eu nunca fiz o Enem. E aí eu lembro que eu fiz esse vestibular da UFAM, passei, eu entrei em 2014 para 2015, e aí eu já segui mesmo já convicto, né, da profissão que eu queria. Só para gente ter uma ideia disso, eu lembro que nas primeiras aulas que a gente teve na UFAM, eu já como ingressante do curso de Biologia e Química, só tinha eu como alguém que queria de fato seguir a profissão. Todos os meus colegas, eles queriam de alguma forma terminar para ter um engajamento ali, para se preparar para um outro curso, ou ter apenas um ensino superior para depois migrar para uma outra área. A única pessoa que de fato entrou convicto de realmente seguir a profissão naquele momento ali foi eu, do curso de Biologia. Eu acredito, Lucas, que é isso que está faltando, né? Na verdade, pessoas que realmente têm amor pela causa, têm amor justamente pelo ensino. Você falou agora em relação à questão de você se identificar, a mesma coisa aconteceu comigo. Na verdade, em 2013, eu me formei em 2003, na verdade. Em 2003 eu me formei e fiz ainda o vestibular em 2003, no final de 2003, para a UFAM. Na época eram cursos ofertados, ainda não era o polo, ainda era, né? Vinha curso uma vez ali, depois 3, 4 anos vinha novamente. Foi quando veio o curso Administração, Pedagogia e Serviço Social, se eu não me engano. Eram 3 cursos. E eu fiz para administração. Fui para administração, fiz concluí o primeiro período, segundo período, terceiro período, mas quando... Eu acho que foi no terceiro período, quando começou a estudar a questão de economia, várias economias, era economia contemporânea, essa questão de matemática, porque assim, eu entendo de matemático básico, mas quando parte dessa parte de economia profundamente vai estudar, não é também minha praia, entendeu? E aí daí também eu fiz a mesma coisa. Teve uma hora que eu pensei e refleti assim, não é pra mim. E foi daí que eu também esperei o momento certo, foi quando eu passei para a UEA, já em 2011, né, para 2011, que foi formação em letras. Então, nesse momento, você fez você começou com biotecnologia, né? Foi. E depois daí entrou na licenciatura, que foi na área de... Biologia e Química, né? Aí foi daí que eu, assim,
E assim, a primeira parte, quando eu entrei na UFAM, né, que foi 2007, foi um impacto muito grande. Assim, eu entrei num ambiente completamente diferente daquilo. Era isso que eu ia te perguntar agora. Qual foi assim o convívio, o primeiro contato com a universidade? Porque quando nós estamos fora, a questão é, não, eu quero fazer uma universidade, quero entrar, quero fazer um curso, mas qual foi esse primeiro contato aí na universidade, sendo em biotecnologia ou na licenciatura? Foi um impacto muito grande, né? Eu lembro que em 2007, a gente nem formou naquele tempo, não sei se hoje, eu acho que hoje ainda pode ainda, né? Migrar antes. Eu lembro que em 2007, em agosto, nós tivemos que colar grau, tudo rápido, né? Para poder ingressar na UFAM. E aí, inclusive, uma das pessoas que me ajudou bastante foi o professor Elohim. O professor Elohim foi uma das pessoas que mais ali nos ajudou a ter essa migração, né? E eu lembro que quando eu entrei, ele era meu professor na época. E aí ele, depois que eu entrei na UFAM para biotecnologia, ele acabou sendo um colega de aula, né? Ele acabou fazendo também um curso. Não sei se ele terminou, mas eu lembro que ele da era também do curso de biotecnologia. E assim, foi um impacto muito, muito grande. Até primeiro que eu não sabia o que era biotecnologia, né? Era uma área assim que a gente não desconhecia. Na época mesmo era muito novo ainda. O curso ainda é novo ainda. Tem muita coisa a ser desenvolvida ainda. Mas foi um impacto, assim, o contato com a universidade, imagina, né? A gente ali trabalhando sempre para ter um sustento e de repente você está dentro do ambiente acadêmico. E naquele tempo, os alunos de Coari eram contados. Eu lembro que na minha sala tinha uma turma de 50 alunos, nós éramos cinco alunos daqui de Coari. O resto tudo era de Paraná, Rio de Janeiro. Então, assim, tinha a maior parte dos alunos, eles eram de fora. Então, você imagina o impacto que isso causa pra gente, né? E aí, a maioria dos professores não eram daqui também, eram doutores de outros estados. Então, assim, foi um impacto, ao mesmo tempo que nos assustou, me assustou, né? Ao mesmo tempo foi muito bom passar aquela experiência. Tanto que isso, de certa forma, eu disse, né, facilitou quando eu entrei, por exemplo, para Biologia e Química. Quando eu migrei para Biologia e Química, esse impacto eu já não sentia mais. Eu já sabia todos os trâmites, né? De bolsas, de projetos, sabia toda a parte política da universidade, a gente já conhecia pelo fato já de ter vivenciado antes. Então o impacto foi assim, bem menor, pelo contrário, né? Trouxe foi facilidade para nós. Eu lembro que quando eu fiz Biologia e Química, né? A gente tinha as opções de adiantar a disciplina, então eu fiz muito isso, né? Adiantava a disciplina, fiz aproveitar bem. Então, assim, e quando eu entrei para Biologia e Química também, eu disse, eu vou entrar para Biologia e Química e vou aproveitar tudo aquilo que eu via na biotecnologia que eu não aproveitei, eu vou aproveitar agora. Então, eu fui dentro da Biologia e Química, eu fui bolsista de PIBEX, eu fui PIBIC, eu participei do PIBID, né? Que era um projeto de... PIBID é um programa muito conhecido, né? Hoje nas escolas. Então eu fui bolsista do PIBID e já um pouco mais pro fim a gente implantou, lá juntamente com a professora Clenice, já mandar um abraço também para ela, a professora Clenice, inclusive, sugiro até que ela venha aqui, porque é uma ótima professora e assim, ela tem despertado essa questão do amor à profissão muito grande, né? E eu com certeza, muito, daqui mais um dia nós vamos entrar em contato com a professora aqui pra gente fazer essa... E aí, Disney, a gente implantou juntamente com ela a Liga Acadêmica, né? Eu fui o primeiro presidente da Liga Acadêmica do Ensino de Química, e aí essa liga lá dentro da universidade, ela funciona até hoje, que é fazer experimentos. A gente leva alunos do Jovieira, do GM, a gente tem levado alunos do IFAM, do SET, tem levado os alunos. Olha só para você ver a diferença. Na minha época, o IFAM nem se falava, né? Sim. E hoje a gente leva os alunos até a instituição, leva para o laboratório, para eles terem esse contato com a universidade, exatamente para minimizar os impactos e, pelo contrário, despertar a curiosidade, fazer com que eles tenham interesse, né, de cursar um curso aí da UFAM. E Lucas, agora você tocaste nesse assunto em relação a esse programa e a questão de levar os alunos, mas sempre acontece isso lá na UFAM? Sim, hoje eu estou mais por fora, apesar de ser aluno, né? Hoje, para você ver que interessante, né?
eu saí de biotecnologia da graduação, migrei né, para licenciatura em biologia e química, formei e hoje eu estou no mestrado de biotecnologia. Era isso que eu ia perguntar. Inclusive, eu acho que vai abrir, já está aberto o mestrado para biotecnologia e hoje eu estou no mestrado, né? Eu acredito que, se Deus quiser, lá para março eu já faço a defesa da minha dissertação. E Lucas, eu estou perguntando se ainda acontece hoje, né? Sei que tu hoje não está ainda na UFAM, né? Porque justamente que é para as outras escolas conhecerem, né? Para ver como chegar lá, para também ter essa oportunidade também de levar os seus alunos lá para conhecer, né, outras escolas, não só o GM, João Vieira, mas como os outros IPC, né? Sim, hoje eu não sou mais aluno da graduação, mas eu ainda faço parte da liga, né? Sempre que eu tenho um tempo, eu participo das atividades, mas elas todo ano são desenvolvidas várias atividades lá de experimentos de química, né, voltado para química, jogos, né, a parte lúdica também, tudo voltado para o ensino de química. Então, todo ano isso tem. Basta procurar a professora Clanice lá no UFAM, né? E aí, quem tiver interesse, no caso, o professor da área ou o gestor queira levar a sua escola, as escolas que mais participam que eu vejo lá é o SET, né? O IFAM e o Mário Almeida, que é ali perto. Né? Sim. Mas era isso fica aberto também para as outras escolas. Você que está nos assistindo aí, que é professor, pode também já chegar lá dessa sugestão a partir do outro ano, né? Para que esses alunos também venham a ter esse contato com a universidade e despertar o interesse, né? Nesses alunos. E, Lucas, você falou a questão da sua... Mas assim, você é professor, é especialista também? Tenho pós-graduação na área de metodologia do ensino de biologia química. E aí eu fiz essa especialização. E agora está hoje eu estou no mestrado. Estou terminando aí, se Deus quiser. Logo eu quero terminar esse mestrado. Então, com certeza, nós percebemos como o Coari é rico também em profissionais qualificados, né? Eu estou falando em relação ao Lucas, mas quantos outros profissionais aí estão aí, com certeza, profissionais qualificados para um bom ensino, principalmente dos nossos filhos, né? Que é praticamente o futuro de amanhã, como se fala, a futura sociedade, né? Que vai estar daqui a alguns dias. Então, Lucas, você já falou dessa questão da universidade, questão de entrar na universidade, conhecer. E agora eu quero te perguntar, depois que tu saíste, se formou, passou a exercer agora a profissão de professor. E onde foi mais ou menos que tu atuaste? Como trilhou para chegar até essa profissão agora hoje, a área onde você atua? Como eu falei, né, no início eu dei aula ali no RUI, que foi a minha primeira experiência como professor de fato, ali no Rio Alencar. Depois eu migrei ali para a escola Judô Smith, e aí eu saí. Aí foi esses 2 anos, 2015 a 2017. Nesse tempo ainda, a gente podia fazer os processos seletivos, né? Que ainda não tinha tanta gente formada. Depois que os editais eles exigiram, né, que fosse já formado na área. Até porque foi o PAFO também, começou a formar um monte de professores. Mas eu me formei em 2019, e aí logo em 2019 eu tive que colar grau antes, porque eu sabia que ia ter o processo seletivo lá para professor substituto, né? Isso aí se chama objetivo e foco, né? Que você estava terminando, concluindo aqui, mas já estava também com esse objetivo e foco já. Sim. Eu lembro até que eu até participar dos últimos jogos da UFAM. Eu estava em Manaus quando abriu o edital, né? Eu larguei tudo, vim embora. A minha colação de grau estava marcada para agosto. E aí eu tive que fazer tudo antes, né? Que a gente tem a opção de fazer colação especial, que falo, né? Que é adiantar. E aí eu adiantei. E aí eu fiz o processo seletivo. Eu fiz 3, assim, um seguido do outro. Eu fiz do IFAM, aí não passei, fiquei acho que em 4º. Na verdade eu perdi na prova de título. Não tinha nem um mês de formado. E aí eu lembro que eu fiz para a área de biologia na UFAM. E depois, aí fiquei em 2º. E aí a minha última cartada foi a de química, né, para a área de físico-química. E foi até interessante, porque esses 2 processos, eles foi um seguido do outro. Não sei se vocês sabem como é que é, né? Mas é feito um sorteio, tipo, 9 horas da manhã é feito um sorteio com os temas,
Você vai para casa e no outro dia você volta, né? Depois de 24 horas você apresenta. No mesmo dia que eu apresentei a sala de Biologia e Química, ia ter o sorteio já da área de Físico-Química. E aí eu apresentei, e de tarde, no mesmo dia que eu apresentei, eu fui pro sorteio de Físico-Química e aí mais de 24 horas. Nesse dia, Disney, sem brincadeira nenhuma, eu passei 40 horas sem dormir. 40 horas, porque foi 24 horas de um sorteio para apresentação, e no dia que eu apresentei, teve o sorteio já para Físico-Química, e aí eu fiz de novo viradão. Eu lembro que eu até passei mal, cara. Bicho, porque nessa situação entra a ansiedade naquele momento, a pessoa fica ansiosa, né? Aí entra também o objetivo, o cuidado ali, o compromisso que a pessoa tem para estudar, fazer toda uma preparação, né? Então, mistura tudo isso e né, a gente perde o sono, sobe, né? E é isso mesmo. Aí eu acabei passando de Físico-Química, né? Aí eu fui professor substituto 2 anos lá. Infelizmente foi na época da pandemia. Na verdade eu dei só um semestre presencial e depois foi 1 ano e meio remoto, né? Que foi na época da pandemia. Aí saí, hoje eu tô lá na Unip, né? Sempre ministro aula lá. Hoje até me considero como professor ali da Unip, tenho ministrado algumas disciplinas lá para o curso de Estética, Educação Física e a área de Enfermagem. Aí eu tô lá por enquanto. Isso tudo que engloba a Biologia e Química, né? Isso. Todas as disciplinas que são voltadas para a área de Biologia e de Química, nesses cursos lá, geralmente tenho ministrado lá as disciplinas. Vou te falar uma coisa. Eu sempre converso, quero até mandar aqui um alô para a professora Raila lá do GM3, professora Raila, professora Ivânia, e que são professora Isane também, que são professoras de Raila Química. Me deu aula. Foi? A Raila me deu aula e foi também eu, na verdade, estagiei nas turmas dela. Foi meu estágio, fui lá no GM, ainda né? Até hoje tem uns pebidianos lá com ela ainda. Então, sempre eu brinco com ela que biologia até ia pra mim, agora química, mas assim, porque pra mim, assim, que não sou da área, né, que sou formado em letras, é um pouquinho complicado, mas eu acho isso muito bacana. Rapaz, assim, a eu questão vivo um dilema, né? Eu vivo um dilema assim disso, né? Porque eu sempre gostei da química, né? Tanto é que eu passei lá na UFAM para química e a maioria das disciplinas que eu dei foi química. Só que eu sempre fui um cara assim que gostava de ler bastante a área de biologia. Então eu sempre brincava com a professora Canice, né? Que ela foi minha orientadora e é minha co-orientadora hoje do mestrado. Eu sempre brincava com elas, olha, eu gosto muito da química, mas sinto que ainda migrar de vez para a área de biologia. Eu vivo nesse dilema, eu gosto da química, assim, gosto mesmo de ministrar aula, mas assim, se tem uma coisa que me chama a atenção mesmo é essa parte biológica, né? Para mim é fascinante essa área, a parte de bioquímica, assim, são áreas que eu amo mesmo, assim, ministrar aula. Amo ali pegar um livro, estudar, tá lendo sempre alguma coisa dentro dessa área. Já nesse mesmo assunto, eu quero só que você faça aqui uma reflexão de o que é docência para você hoje, o que representa hoje a docência para você? Rapaz, olha, eu vou te falar, hoje a docência para mim é algo que me encanta, né? Eu sempre converso com a minha esposa, sempre lá em casa também, na casa da minha mãe, né? Não deixa de ser minha casa, na casa da minha mãe, com as minhas irmãs. E a minha irmã, que hoje é professora também. Assim, é uma profissão que eu tenho, assim, um encanto diferenciado por ela. É um trabalho que hoje eu faço com prazer. Cada aula que eu vou ministrar e ensinei assim, eu me preparo. Eu gosto mesmo de ser professor. Eu amo, cara, a minha profissão, de fato. Sim. De verdade, assim, eu amo o que eu faço em relação à minha profissão. E eu tenho, assim, vários pessoas, assim, que eu me espelho. Desde do ensino básico, desde o primário. Para te ter uma ideia, eu lembro praticamente de todos os meus professores. Só para te ter uma ideia de como eu... E assim, eu tenho o maior respeito, cara, assim, por todos os professores, por todas as pessoas que, de certa forma,
me espelharam, né? Acabou sendo um exemplo para mim. Por exemplo, ó, minha primeira professora é a professora Raíssa, que acho que até tua colega, professora, né? Raíssa. De trabalho. A professora Raíssa, a professora Maria Correia, a professora Maria Silene, que infelizmente nos deixou, ela deu aula para mim na segunda, terceira série. O professor Clodoaldo, que hoje já é um professor aposentado. E aí, que foi no Kennedy, né? Depois eu migrei para o Beriano, que foi onde eu fiz ensino fundamental e ensino médio. E assim, vários professores, eu tenho até medo de citar algum de lá e acabar esquecendo de um. Mas tem um que marca ali, que é aquele que você pode olhar e dizer assim, rapaz, aquele ali é que fez eu mudar de ideia. Então tem, às vezes no meio de todos esses são especiais, mas tem um aquele que marca. Porque... vai me colocar. Ei, Lucas, porque assim, eu tive vários professores, mas tem uma professora que me marcou. Então, até ela como exemplo também, que justamente eu fiz a faculdade também, justamente porque eu via ela como exemplo, que é a professora Joana Alfaia, não sei se você conhece. A Joana, que também formada em letras, foi minha professora, também foi minha gestora também, enquanto E ela ministrou aula para mim no João Vieira. Então foi uma professora que marcou a minha... Claro que todos, né, a gente lembra ali, mas assim, ela marcava pelo compromisso que ela tinha em ministrar aula de português. E olha só como é o destino, né? Quando eu estava já finalizando e eu fui para o último estágio de letra no IGM, entendeu? Aí vai toda aquela burocracia, vai lá com a gestora manda o pedagogo, aí o pedagogo falou assim, cadê toda a documentação? Está aqui, tá? Agora eu vou lhe encaminhar para o professor que vai fazer a supervisão. Quando ele me encaminhou, quem era? Professora Joana. Ela me viu, ela falou assim, de novo Dilcinei, você aqui, então mas para mim, o professor sempre ele marca e também eu sempre digo que o professor, eu acredito que ele é a segunda figura que passa um exemplo em tanto depois da família, sabia? Porque às vezes você está em casa, às vezes isso acontece contigo. Às vezes você pode dizer assim, não, essa situação é assim. Você vai falar pro teu filho, ele vai dizer assim, não, mas o professor falou que não é assim não. O professor falou que não é desse jeito, é desse jeito. Ou seja, a gente percebe o poder, o poder de influência que o professor tem na vida de uma pessoa, para formar um cidadão. Então, o que eu acho na minha visão? Que é perceptível que o professor ele tem uma importância em tanto na vida de um cidadão depois da família. Porque você tem aquele contraste ali, então com isso, o que eu quero dizer que você falou de todos os professores, né? Porque realmente, na verdade, esses professores são exemplo e ali a gente fica até hoje, com certeza, quando você olha um professor, uma professora, que foi a professora fulano de tal, né? E quem sabe o professor, talvez ele não pode nem lembrar, né? Mas, porque tantos alunos, né? Tem vezes que nós mesmo com o professor, às vezes já passei aí, às vezes sempre eu ministro aula de português também no CETAM, aí, às vezes, ei professor, eu digo, e aí, tudo bacana, mas às vezes eu não consigo lembrar, né? Porque são vários alunos que passam pela trajetória da gente, né? Mas tem aquele que marca porque ele está mais ali próximo, né? Aquele aluno que tá mais ali em evidência naquele momento, não são todos. Mas assim, o professor, com certeza, assim como você está falando, talvez aqui mais um dia já vai ter outras pessoas também que vai usar você como exemplo. Lucas, agora eu quero te perguntar, quero te falar assim um pouco da tua família. Da tua família, o que representa hoje a tua família, tua filha, tua esposa? Rapaz, a minha família é a base, né? É a base de toda a minha vida. Hoje, inclusive, eu estava até fazendo uma postagem hoje no Instagram. Eu acompanhei. Quando eu estava no ensino médio, naquele tempo, essa figura de orador da turma era muito valorizada. Eu não sei como é que é hoje, né? Mas era muito valorizado. Então eu tinha muita vontade de ser orador da turma. Tive que sair antes para poder entrar na UFAM. Aí eu disse, não, agora eu vou ser da graduação, né? Eu quero ser eu já tinha até entrado em acordo com os alunos, com meus colegas, né? Para ser orador. Mas aí também tive que colar grau antes de todo mundo. E eu até quis participar, mas não deixaram.
tinha toda uma questão burocrática, eles não deixavam de jeito nenhum participar, então tive que colar grau antes. E aí, quando fui agora, esse final de ano, a minha filha foi escolhida, né, uma das escolhidas para ser oradora da turma. Então aquilo para mim ali foi muito marcante. Eu fiz a postagem hoje lá para ela, mas a minha família é a base, é onde a gente chega em casa, né, e encontra de fato ali a felicidade, a calmaria. Eu agradeço muito toda essa minha trajetória. Quando eu entrei na licenciatura, já pouco tempo depois eu casei, eu ainda estava estudando ainda assim, então a minha esposa, que é a Camila, a minha filha, sempre foram ali a minha base, onde quando eu chegava em casa e eu tinha ali, olhavam para elas ali, onde me mantinha calmo muitas vezes, onde me dava uma palavra de conforto. Então, para mim, a minha família sempre foi a base, né? Se eu tenho conquistado algumas coisas hoje, muito por conta de que em casa eu tenho uma base que me sustenta ali, né? Principalmente apoia, né? Exatamente. E o Jefferson com a Rapaz, Socorro, né? A mamãe com o papai, né, que sempre também nos colocaram ali. Eles têm uma figura assim muito mais espiritual também, né? Meu pai com a minha mãe, assim, eu cansei de ver os dois ali orando, né, para que a gente alcançasse, né, os objetivos que a gente sempre almejou. Hoje também, se hoje eu sou pai, se hoje eu sou professor, hoje tenho uma profissão, tenho conquistado as coisas graças a Deus, tenho realizado os meus sonhos, muito também em função da criação que eu tive e também fruto das orações da minha mãe e do meu pai. Muito bacana, Lucas. Estamos aqui no segundo podcast com o professor Lucas Martins, que é o nosso segundo entrevistado. E, Lucas, mais uma vez eu quero te agradecer, tá? E dizer para você que você vai voltar mais vezes aqui para a gente conversar agora sobre realmente os assuntos lá de química, alguma coisa ali que pode com certeza trazer aí de benefício ou também de informação para os nossos seguidores, tá, Lucas? E quero dizer para você que ainda não nos segue, tá? Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Nós iríamos começar só com o Instagram, mas nós vamos dar só ali aquele spoiler de vez em quando no Instagram das entrevistas, e a entrevista na íntegra, tá? Completa, você vai acompanhar no YouTube, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês, tá ok? Aí embaixo também vai aparecer um contato, quem quiser entrar em contato com a gente também para sugerir um entrevistado, nós estamos aí, nós vamos colocar o contato aí. O Lucas é o nosso segundo entrevistado, espero receber você mais vezes aqui, tá? Foi muito bom essa conversa, Lucas, e seus agradecimentos aí para nós e para o público que está nos assistindo. Olha, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui com você. Para mim é uma honra isso, né? Eu sempre que converso alguma coisa em relação à igreja também. Eu lembro que a gente teve um contato muito mais próximo no congresso, né, de jovens, sim. E também depois na questão política. E assim, você é um cara também que me espelha, né? Assim, eu sempre falo bem de você aí para alguns amigos que são próximos da gente, né? E quero, de fato, agradecer mesmo o convite. Espero voltar algumas vezes aqui para a gente debater um assunto mais específico, né? Hoje foi mais um bate-papo, né? Para contar um pouco da nossa trajetória. E assim, me sinto honrado pelo convite. Também agradecer o Nonato, né? Que está aqui nos bastidores, na produção. Conheço também o Nonato. Assim, agradeço muito, espero voltar algumas vezes aqui para a gente debater o assunto. E estou muito honrado, muito feliz mesmo de participar aqui do podcast Quarense. Então, pessoal, muito obrigado. Nos sigam, não esqueça, nos sigam. Vou colocar o link para vocês aí. E até mais. Um abraço a todos. Abraço.